Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Hoje eu vou pagar uma dívida que eu tenho com você. Nós já falamos de lei dos senos, lei dos cossenos, só que até agora eu só mostrei para você a relação, né? Apresentei a relação da lei dos senos, apresentei a relação da lei dos cossenos, aplicamos isso, certo? Mas hoje eu quero gastar um momento para a gente fazer a demonstração da onde que ela vem. Qual foi a ideia usada para chegar na lei dos senos? Primeiro, lembre que a lei dos senos ela é uma lei usada como um triângulo qualquer. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um recurso da geometria plana que vai me auxiliar, que é o seguinte. Ó, existe na geometria plana, quando você pega lá uma circunferência como essa aqui, por exemplo, uma bolinha como essa. Essa circunferência ela tem um ângulo, aliás, ela tem o centro dela, e a partir do centro nós formamos o que nós chamamos de ângulo central. O que significa isso? Imagine que esse ponto O é o centro. Eu traço uma medida aqui que é o raio, traço uma medida aqui que é o raio. Existe aqui uma relação, esse ângulo aqui, tá? Ele é chamado de ângulo central. Ele é o ângulo do centro que enxerga dois pontos da circunferência. Como assim? O centro que está bem no centro enxerga um ponto A na circunferência e um ponto B na circunferência, certo? Eu vou supor uma medida angular ali, eu vou supor um ângulo de 80 graus, por exemplo. Só para você entender. Existe um negócio chamado de arco-metade, que a gente faz assim, ó. Se eu puxo uma medida, uma corda para cá, do A, e puxo uma corda para cá, do B, a minha circunferência nesse ponto P, esse ponto P, ele enxerga o A, ele enxerga o B, sob um ângulo que vai ser exatamente a metade do ângulo central, certo? Exatamente a metade. Como consequência disso, existe uma relação também da geometria plana, que fala o seguinte, ó. Você pega lá uma circunferência qualquer. O que acontece? Do centro dela. Se você faz uma linha aqui uma linha passando pelo centro, essa linha, entre aspas, é o diâmetro da circunferência. Tem uma propriedade também bacana que fala assim, ó. A partir do diâmetro dela, se eu traço o diâmetro da circunferência e puxo um ponto para lá, puxo um ponto para cá assim, até um ponto C. Esse ponto C vai ser 90. Então, assim, dessa relação aqui, o que nós temos? Existe uma relação que diz o seguinte: se um triângulo está inscrito em uma circunferência e um dos lados dele for o diâmetro, ele é retângulo. Por quê? Porque o AB, ó, o centro está aqui. Ele enxerga o arco AB sob um ângulo de 180. Saio daqui, puxo para a região periférica dela, esse ângulo é metade desse, mesma consequência que eu tenho ali. Eu preciso apenas disso para justificar para você o porquê da lei dos senos, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha circunferência como essa aqui e vou trabalhar assim. Aqui é o centro dela, tudo bem? O que eu vou traçar? Ó? Olha só, eu vou jogar um segmento para cá, vou jogar um segmento para cá, presta atenção nisso, e vou jogar um segmento para cá, ó. Duas situações importantes. Para o meu triângulo inscrito na circunferência ser retângulo, olha o que eu estou dizendo. Para o meu triângulo inscrito na circunferência ser retângulo, o diâmetro tem que ser um dos lados. Não é o que acontece, porque o diâmetro passaria pelo centro. Onde está o centro? Nenhum dos lados passa pelo centro. Então o que eu tenho? Um ponto A qualquer, um ponto B qualquer e um ponto C qualquer. Tudo bem? Daí eu vou fazer o seguinte. Se eu pego esse ponto A, olha só, se eu pego o ponto A e ligo com o centro, o que eu tenho? Ponto A, ligo com o centro. Eu tenho o raio, certo? Eu vou ter o raio da circunferência. Se eu pego o ponto A, o B e ligo com o centro, eu tenho o raio. Se eu pego o ponto A e ligo com o centro, eu tenho o raio da circunferência também, certinho? E aí tá um grande detalhe, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Aqui é o centro da minha circunferência. O vértice C está aqui, oposto ao vértice C, eu tenho o lado C. Esse ângulo que eu formei aqui é o dobro desse aqui. Então, pera lá. Esse ângulozinho é C, tudo bem? Esse ângulo todo vai ser o dobro de C, mas aí tem um detalhe. Se por acaso eu descer uma perpendicular aqui, ó, vermelhinho, acabou, vou pegar o azul. Se por acaso eu descer uma perpendicular aqui,
Essa perpendicular vai formar 90 graus aqui, vai formar 90 graus aqui, certo? Detalhe, aqui é o centro da minha circunferência. Eu quero que você repare uma coisa. A, O, B. Raio, raio. AOB é isósceles. AOB é isósceles. Dois lados iguais. Se eu descer isso aqui, ó, esse ângulo vai ser bissetriz. Esse segmento é bissetriz do ângulo. Espera um pouquinho. Todo ele não valia 2C? Então aqui vai valer quanto? Ângulo C. Aqui vai valer ângulo C. Se ali vale ângulo C, dá uma olhada. Essa medida aqui, ó, vermelho você não tem. Essa medida aqui divide em duas iguais também, porque ele é isósceles. Então, ao invés de C, esse pedacinho vai valer C sobre 2, esse pedacinho vai valer C sobre 2. Agora a gente vai olhar para esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou achurando, ó. Esse triângulozinho. O que eu tenho nesse triângulozinho? C sobre 2 é cateto oposto, R é hipotenusa. Então, se eu faço o seno de C vai ser igual cateto oposto C sobre 2, cateto oposto C sobre 2, dividido pela hipotenusa R. Dividido pela hipotenusa R. Tudo bem? Vamos melhorar aquilo ali? Seno de C vai ser igual. Conservamos a primeira, C sobre 2, multiplico o inverso de R, que é 1 sobre R. O seno de C vai ser igual C vezes 1 dá C sobre 2R. Eu vou pegar o 2R e vou passar multiplicando o seno de C dividindo. 2R vai ser igual ao C dividido pelo seno de C. E eu vou guardar essa relação. Sabe por quê? Eu vou guardar essa relação para fazer você entender uma coisa que vai ficar implícita ali, mas dá para a gente se ligar. Eu fiz isso, olha só, eu fiz essa relação aqui com o lado C e o ângulo C, certo? Se eu tivesse feito essa relação com o lado A e o ângulo A, essa medida R viria para cá, ela dividiria aqui, seria exatamente a mesma relação. Então eu posso, como conclusão disso aqui, tirar o quê? Se ao invés do lado C e ângulo C fosse o lado A e o ângulo A, o mesmo 2R, ele seria igual ao lado A sobre o seno do ângulo A. Dá para tirar essa dedução. Se eu tivesse feito, né? Eu poderia tirar como consequência isso. E poderia pensar também o quê? Bom, se eu faço isso com o lado A e com o lado C, eu posso fazer a mesma coisa com o lado B. Se eu faço com o lado B, fica igualzinho. O mesmo 2R vai ser igual ao lado B para o seno do ângulo B. E aí o que nós temos ali, ó? As três relações de igualdade. Eu peço para você ficar ligado numa coisa, ó. Todas elas são iguais e iguais a 2R. Como conclusão, olha só. Conclusão. O que nós tiramos? A está para seno do ângulo A, assim como B está para seno do ângulo B, assim como C está para seno do ângulo C. Tudo isso é igual a 2R, cada relação daquela vale 2R. Aí a gente consegue chegar na relação da lei dos senos. Percebe? Ela não é tão simples assim. A dedução matemática, muitas vezes, ela tem a obtenção da fórmula, muitas vezes, né, ela requer, claro, treinamento, prática, tudo mais, mas assim, observação é essencial. Eu fiz o quê? Eu fiz a relação para esse lado, mas se eu tivesse ligado o raio aqui, caberia para esse triângulo. Tivesse ligado o raio aqui, caberia para esse pequenininho. Ou seja, ela caberia para qualquer um dos três triângulos que estariam dentro desse aqui. Eu não estou dizendo inscrito, estaria dentro daquele ali. Tudo bem? Gente, então, ó, lei dos senos, mas eu peço, use ela, é muito melhor do que deduzir. Mas eu estava em débito com você, primeira dívida eu paguei, tudo bem? Gente, um grande abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.